Boa tarde. É com muito gosto que mais uma vez estou na Madeira e desta vez o agradecimento vai para a Ordem dos Economistas e para Eduardo Jesus, não só por me ter convidado, isso é o mínimo, mas por ter organizado esta conferência com um painel de personalidades, de vozes tão interessante e que tanto, penso, contribui para refletirmos sobre o que é precisamente a temática do turismo e da cultura. Eu penso que, de facto, a cultura e o turismo nasceram para se entender e é a partir da minha experiência como curadora de arte contemporânea e curadora, nomeadamente, muitas vezes do modelo de Bienal de Artes Visuais em Sydney e em Sharjah, aqui só me ocuparei um bocadinho de Sydney, mas também da Capital Europeia da Cultura, que pretende demonstrar que o binómio, aquilo que eu acho que, enfim, hoje foi demonstrado à exaustão, mas se calhar não faz mal repetir, que o binómio turismo e cultura funciona e é essencial. Para que tal aconteça, é necessário trabalhar a noção de contexto como um lugar que é mais do que físico, arquitetónico e urbano, mas que é também um lugar social, político, económico e cultural. Se, como defende, enfim, um dos papas que refletiram sobre as questões da economia e da cultura, David Crosby, o impulso económico é individualista e o impulso cultural é comunitário e coletivo, estes dois impulsos devem se cruzar e unir para termos um modelo de desenvolvimento centrado nos seres humanos e no reconhecimento da totalidade das suas necessidades, as materiais e as não materiais. O trabalho com o modelo de Bienal sempre esteve precisamente associado ao turismo e um modo de colocar uma cidade no mapa, reportando precisamente ao início e àquela, se reportarmos ao início, é aquela que podemos considerar a mãe de todas as bienais de artes plásticas, a Bienal de Veneza, que eu penso que depois o António irá desenvolver, provavelmente de um ponto de vista diferente do que eu agora vou falar. Reportando à que foi a primeira Bienal de Artes Plásticas, Veneza, ela é criada em 1893. Nem é século XX, é século XIX. Ela é criada no final do século XIX pela administração comunal de Veneza. Porquê? Porque o turismo estava a decrescer. Porque Veneza estava a perder turistas. Portanto, já no final do século XIX, o turismo e a cultura estavam intimamente ligados e a cultura e a arte surgiam como atratores de turismo e, sobretudo, como implementadores do novo modelo de turismo e de turista. Portanto, eu acho, e de modo nenhum isso é algo que eu quero, não vejam no que eu hoje aqui vou dizer, que é muito a minha experiência pessoal, isto não é o modelo para a Madeira, não estou aqui a dizer o que eu acho que a Madeira deve fazer, estou a falar do passado e de modelos anteriores encontrados noutros lugares e noutros países, para percebermos, sobretudo, esta questão que de facto eu concordo. Primeiro, terá que vir a sedimentação de um determinado projeto cultural para, se quisermos depois ter um turismo qualificado. Mas um outro exemplo, para além das bienais, e que também tive o prazer e a honra de trabalhar, foi o das capitais europeias da cultura, e nomeadamente Lisboa 94, capital europeia da cultura. Ora, em 94, portanto já vamos também no século passado, em Lisboa em 94, capital europeia da cultura, nas exposições na altura que, como curadora, organizei, por exemplo, tomei uma decisão que na altura para algumas pessoas pareceu um pouco estranha, que foi não a de ser eu a apanhar aviões e a ir pelo mundo inteiro buscar o que é que havia de melhor, eventualmente, mas o contrário. Pôr aviões e artistas internacionais a aterrarem em Lisboa, a vivenciarem a cidade durante 8 dias, a conhecerem os espaços, a contactarem minimamente com a cultura portuguesa e, passado sensivelmente meio ano, isso é a questão do tempo, mais uma vez, Lisboa 94 foi
um projeto que começou 2 anos antes a ser trabalhado com uma equipa formada, com um orçamento estabelecido. Isto é muito importante. É muito importante que em 92, quando se começa um projeto e que sabemos que vai só acontecer em 94, que sabemos o que é que temos, com que contamos e que temos esse tempo para o fazer. E, portanto, dessa experiência de ter uma série de artistas internacionais a passarem tempo em Lisboa, a produzirem obras que muitas das vezes fizeram a ponte com a cultura portuguesa e finalmente regressarem para a altura de instalarem as suas obras e de as inaugurarem, ficou de facto um ensinamento que eu acho que é o tal que já referi no início, da importância do contexto. O contexto é fundamental, o contexto, no sentido amplo que no início referi, é fundamental para a cultura, mas também para o turismo. O contexto é, de facto, mais do que um lugar, mais do que uma cidade, do que ruas, do que prédios, do que... É um lugar social, é um lugar político, económico e cultural. E aqui um lugar social, eu recordo, mais uma vez, sublinhando o bom trabalho que a Ordem dos Economistas na Madeira tem feito, a citação que o Tolentino Mendonça dizia que a Madeira tinha feito os madeirenses criados de mesa. Pois precisamente é esse lugar social que também tem que ser trabalhado e ir mais além, e portanto é muito importante. Eu temo sempre, quando por vezes chego ao aeroporto de Lisboa, da experiência que os meus colegas internacionais têm quando apanham um táxi em Lisboa, não é? Porque pode ser o primeiro contacto com o país e pode ser tremendo, brutal, de ignorância, de falta de modos. Por exemplo, estou a falar de coisas tão pequenas como estas, mas que são muito importantes para esta noção de contexto e para a cultura e para o turismo. A razão, mas reportando-me ainda à Capital Europeia da Cultura e a Lisboa 94, penso que Lisboa começou precisamente a partir dessa altura, de 94 e até hoje, e passa por muitos e vários exemplos, começou a construir uma imagem como cidade europeia, que neste momento já o é, penso eu, como tais cidades culturais que se vai passar o fim de semana, 3, 4 dias, começou a trabalhá-lo dessa maneira e não é por acaso que recentemente o New York Times descreveu Lisboa como uma das 10 cidades a visitar. E deve-se precisamente a este trabalho, e é outra palavra que eu quero frisar, que é muito importante em cultura, e que eu acho que essa se calhar não se tinha sido sublinhada, que é continuidade. Continuidade. Não se pode num ano estar a propor um projeto, passar 2 anos outro projeto, abandonar o outro, porque este é mais isto, porque este é mais aquilo outro. Não, a continuidade. Uma definição estratégica e continuidade. No fundo é, mais uma vez, tempo, mas não é só tempo, é a continuidade daquilo que, após ter definido o que se quer fazer, se deve continuar. E que, de facto, tem feito de Lisboa esta cidade e que passou por coisas desde a Expo 98 a coisas tão simples, por vezes, tão simples, como escrever a cidade no roteiro das cidades gay-friendly ou nas cidades amigas dos homossexuais. Odeio falar com palavras em inglês, mas às vezes são coisas tão simples como estas, que dão uma imagem de cosmopolitismo, de abertura, e que fazem atrair o melhor dos turistas, não é? Porque já percebemos que nós não queremos muitos mais, nós queremos é melhores. Até a recuperação que, apesar de tudo, tem vindo a ser feita de zonas degradadas, mas a cidade é velha e, portanto, é impossível tudo estar num brinco. Nem me parece que isso seja, por vezes, também um modo. Eu acho que as coisas um bocadinho... Perdoem, outra vez não vir a palavra em português, délabré, não é por aí que deixa de haver uma qualidade de vivência arquitetónica e urbana da cidade, e o apoio à cultura, num sentido lato, que eu penso que Lisboa tem feito, desde o apoio aos festivais de cinema, para falar de coisas muito diferentes das artes plásticas, à Experimenta, com certeza, e é uma política de qualidade, coisas muito pequeninas. Por exemplo, uma política recente de qualidade de distribuição de ateliês de artistas, e Lisboa passar a ser uma cidade
que é simpática e que os artistas querem residir, querem passar 3 meses, 6 meses. Isto passa a mensagem que a cidade é um lugar de excelência para os artistas residirem, para os artistas criarem e mais, cria obras de arte que são sempre aquelas que universalmente melhor comunicam, criam esta imagem da cidade ou do lugar como um lugar universal, cosmopolita e que gera criação, para além de que, eventualmente, é também, muitas das vezes, ele próprio inspirador dessas obras de arte, o que será mais um multiplicador. Portanto, esta ideia destes aparentes dois mundos que não se encontrariam, o tal do impulso individualista, como é o impulso económico, penso que não estarei a dizer nenhuma asneira, senhores economistas, mas penso que, de facto, e foi o David Crosby que disse, não fui eu, o impulso económico, o impulso é individual, é ter mais, é para si, e o impulso cultural, que é o contrário, que é o coletivo, que é o criar comunidade, o ser comunitário. Estes dois impulsos têm que se cruzar. A cultura promove, e eu acho que a Madeira tem que ter, e Portugal tem que ter esta noção, promove a autoestima dos povos. Promove a autoestima dos povos mais pobres ou periféricos, porque precisamente trabalha as suas especificidades, que foi isso também hoje que ao longo do dia aqui falámos. Coloca-os no centro de eventos únicos e irrepetíveis. E, portanto, isso faz aumentar a sua autoestima, faz aumentar o seu papel e a sua relevância no mundo global. Para passar para outro exemplo completamente distinto, que nada tem a ver com Portugal, mas tem a ver, para retomar um pouco a ideia de Bienal, a Bienal de Sydney que trabalhei em 2004. A Austrália é uma ilha, provavelmente, como diria a Diana e o Deleuze, a Austrália é uma ilha acidental, a Madeira é uma ilha oceânica, mas é uma ilha também. E a Bienal de Sydney é criada em 1973 por um italiano imigrado na Austrália, Franco Belgiorno Nettis, que, conhecendo o sucesso da Bienal de Veneza, decide transpô-lo para o outro lado do mundo, para a Austrália. Mas esta transposição, e é esta talvez outra mensagem que eu queria deixar aqui hoje, esta transposição não foi uma cópia, não foi uma importação do modelo. Ao contrário da Bienal de Veneza, e a questão da cópia que o Luís Campos e Cunha referiu é de facto importante, ao contrário da Bienal de Veneza, que se centrava, e até hoje ainda se centra, nas representações nacionais, ou seja, cada país vai à Bienal mostrar o melhor que tem, Franco Belgiorno Nettis decidiu que a Bienal de Veneza seria centrada numa grande exposição internacional, não guiada por critérios nacionalistas, nem por escolhas nacionais, mas pela visão singular e o contributo específico de cada um dos curadores, de cada um dos diretores da Bienal, que é escolhido de um modo que é internacional, é um call for papers reduzido, pede-se a 20 pessoas no mundo que enviem as suas propostas, daí decorre uma seleção de 3, essas 3 vão a Sydney apresentar o seu projeto e uma é escolhida. E desde 73 que a Austrália faz isto com a Bienal de Sydney. Portanto, da Bienal de Sydney, da Bienal de Veneza, só reteve 2 coisas, as mais eficazes, as que interessavam reter. Primeiro, uma exposição internacional de arte contemporânea, de 2 em 2 anos, bienal, e o ser, essa exposição, um ponto de encontro de atores do território artístico contemporâneo, ou seja, a ideia de que durante um período há um sítio no mundo em que toda a gente que se interessa por aquela questão está ou tem uma série de atores desse mundo com que pode contactar, com que pode ver tendências, com que pode ver no mesmo espaço e no mesmo tempo uma série de artistas contemporâneos e de obras. Passaria um pequeno vídeo e pedia que passassem agora um pequenino vídeo, são 3 minutos,
um spot que foi da promoção da Bienal de Sydney, para verem como a noção de colocar a cidade no mapa associada à arte e como usar a arte para, se quiserem, vender a cidade e a cidade para vender arte, aqui o vender entre comas, é muito curto, são 3 minutos e eu pedia que passassem. Vídeo. É claríssimo o modo como a Bienal de Sydney faz este cruzamento permanente entre a exposição que é a Bienal e a própria cidade e a promoção da própria cidade. Portanto, é um modelo que de facto tem funcionado e eu de forma nenhuma quero passar a mensagem. Acho também, como a Guta, que provavelmente é um modelo do século XX, é um modelo passado, mas isto era mais, se quiserem, a ideia de falar tanto do modelo Capital Europeu da Cultura como do modelo bienal era para mostrar como é esta associação entre turismo e cultura, que só hoje, aqui em 2012, eu me lembro que neste país, não é, se faz uma conferência e um dia dedicado por inteiro a falar disto. E ele vem do século XIX. Portanto, é isto que nós temos que apressar o passo. E se a cultura é lenta, em termos de estratégia, temos que ser rápidos. Não podemos demorar para o futuro, mais uma vez, a perder anos e anos para estarmos no pico da excelência, para percebermos o que é aquela coisa que nos vai fazer diferenciar e que nos vai... aquilo que falta, não é? Que é uma coisa que às vezes não temos a noção, vamos mais pela ideia de o que já se fez e não ter esta consciência e esta reflexão sobre o que é que falta. Portanto, se a questão da continuidade é de facto também muito importante, ou seja, a partir do momento que se define que haja continuidade, que não sejam políticas avulso, que esteja permanentemente a mudar, que num ano é uma coisa, no outro ano é outra. Se a Bienal de Sydney não tivesse continuado desde 1973 e a Bienal de Veneza desde 1897, nós não estaríamos hoje a falar delas.
como se Lisboa, se tivesse continuado ou limitado a fazer Lisboa 94, não seria hoje a cidade com tão grande fluxo de estrangeiros e que querem mais do que praia e fado. Eu dou o exemplo do CAM, do qual sou neste momento diretora, da Fundação Carlos de Gulbenkian. No último mês nós tivemos 17 mil visitantes, 7 mil eram estrangeiros. Portanto, há um peso, de facto, económico nos visitantes estrangeiros em Lisboa, e é esse trabalho continuado, que, como vimos hoje, deve ser feito a partir das especificidades das faltas, perceber o que é que faz falta no mundo, o que é que faz falta no mundo, o que é que nós temos que o mundo ainda não tem, a partir das nossas especificidades, fazermos do nosso lugar aqui um lugar universal, cosmopolita, aberto ao mundo, com uma cosmogonia própria, que não é nem uma imitação do Rio de Janeiro, nem como o Rui Matos esta manhã nos mostrou, não pode ser de todas aqueles locais que ele nos mostrou, aqueles slides. Nem de outra região qualquer, nem de Benidorm, nem de outra região qualquer. Tem que se encontrar, de facto, essa coisa única. E essa é a única maneira, penso eu, de fazer da cultura e do turismo um modelo de desenvolvimento centrado nos seres humanos e no reconhecimento, de facto, da totalidade das nossas necessidades, que são tão materiais como imateriais. Muito obrigada.